Yogi Suritsuma! O capítulo 385 do mangá de Black Clover começa com Asta e Yuno lutando contra o Lucius e o vilão atacando eles com a magia do Revit. Eles estão se movendo rapidamente pela capital real flutuante e adentram em uma das igrejas. É realmente uma coreografia absurda dos três no meio ali do combate, né? Fora o pajazismo que o Tabata tá on fire aqui de uma forma realmente assim inacreditável. Vários pilares são destruídos enquanto eles se movimentam pelo espaço, enquanto Lucius tenta defender o ataque dos dois como pode. Uma hora o Asta ataca e o Lucius precisa se virar para se defender. Outra hora é o Yuno atacando. Lucius já não consegue mais lutar com apenas uma espada. Agora ele precisa das correntes e de mais duas lâminas em suas mãos para lidar com a velocidade dos dois. A igreja inteira acaba sendo destruída pouco a pouco, com todos os seus pilares cedendo. Nós voltamos para falar mais sobre esse capítulo intitulado de Jogador Tolo depois da vinheta. Vemos Asta, Elieb, Yuno e Sylph e vemos que seus olhos estão se modificando juntos, mostrando claramente que um novo poder está prestes a nascer entre os quatro. Alguém diz que esses rivais estão se superando mutuamente e estão indo cada vez mais rápido e ainda mais profundo em querer dar o troco e ficar mais forte. Enquanto isso, Yuno e Asta continuam colocando Lucius ainda mais contra a parede. Então vemos que quem está assistindo tudo e narrando todas as coisas é o Adremelec, mais uma vez como telespectador de toda essa confusão no reino de Clover. Ele observa Mereoleona lutando contra Acer, os elfos lutando contra os anjos do Lucius e o pessoal de Diamond lutando contra o Morris. E ele sorri, marcando uma das poucas vezes que Adremelec sorriu para algo. Ah, quer fazer eu sorrir também? É só você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos de Black Clover para que o YouTube continue a compartilhar ainda mais essa obra magnífica do nosso anão bombado. Você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar para fortalecer ainda mais os nossos conteúdos por aqui. Vamos para a batalha de Yami, Nacti e Chika versus o Morgan. Enquanto uma esfera negra está atrás do paladino, vários raios de luz são jogados para tudo quanto é lado, tentando dizimar seus oponentes. É uma página muito linda, diga-se de passagem, como diz o nosso craque Neto. O Nacti tenta se aproximar, mas não consegue. A Dark Moon do Yami os mantém a salvo, mas Nacti está frustrado, dizendo que ele destrói tudo com a luz, devolvendo a escuridão, e que seu irmão virou literalmente um monstro. Eles nem conseguem chegar perto. Mas, meus amigos, para o choque de todos, Adremelec aparece, deixando Nacti absoluto em surpresa. O demônio se aproxima deles dizendo olá. O vice-capitão começa a pensar que o André é o demônio de nível supremo que esteve observando tudo às margens do tempo todo. Sua aproximação não pode ser algo bom. Porém, o que o André diz deixa eles ainda mais chocados do que a sua chegada. Ele apenas questiona se eles querem a sua ajuda. O Taba tá pegando todo mundo desprevenido. Nacti questiona o que ele quer dizer e então o André responde que vai possuir o usuário da magia da escuridão. Como o Yami foi usado como sacrifício para abrir o portão para o submundo, isso fez dele alguém perfeito para a possessão demoníaca. Como vocês estão vendo aí na imagem, nós temos aquela cena, lembra daquela cena da constatação da Grade que o corpo do Yami havia mudado? Que dentro do Yami havia uma essência parecida com o que existia no braço ali do Asta? Então, o Tabata não ia esquecer disso nem a pau, e ele decidiu incrementar através ali do Adremelec. Faz a gente questionar se ele não está pensando sobre isso desde essa época. O Yami então fica pensativo e questiona por que agora ele daria uma mãozinha para eles. O que o André coça o pescoço inquieto. Mas assim, ele abre ali um sorriso travesso, dizendo que os seres humanos
são mais interessantes. Então nós vemos que o balão da fala do Adramelech muda para alguns raios de luz. A gente pode observar que alguns balões aqui do Adramelech é meio que tipo assim, derretido, né? Algo quase caindo. É quase como se ele estivesse mostrando a sua desmotivação. Aqui dá pra ver, ó, que ele tá ali meio que tipo derretendo, né? A gente pensava tudo aquelas coisas sobre essa relação. E aí eu já tava falando pra vocês que poderia ser algo relacionado à luz, ao sol, né? Mas sobre o sol, né, a gente apostou aqui na magia do sol e o que restou pra nós foi basicamente aquilo que vai se confirmar no final do capítulo. Assim, nós observamos a fala ali do Adramelech e ele informa ao Yami de que todos os humanos têm sido eficazes desde a batalha contra o Lucífero. Ele diz que o Lucius tinha todos eles na palma da mão, mas até agora todos têm aguentado firmes nessa batalha contra ele. Eles não tinham a menor chance de vencer e ainda assim continuaram e continuam. Mas raios saem ali dos seus balões de fala e ele se questiona que sensação é essa. Apenas por observar todos, isso simplesmente lhe emociona. Seguir o Lucius é previsível, agora todos eles estão absolutamente desesperados e seguir a todos desta forma torna todo este duelo ainda mais divertido. O Yami então começa a rir sem parar e grita que aceita esse risco de fazer o trato com o Adramelech. E assim vemos a sua nova forma. Nós observamos ali que a sua nova forma é um pouco ali da mistura de sua forma Oni junto com os poderes do Adramelech, com várias marcas circulando pelo seu corpo e agora com 4 chifres em sua cabeça, né? Os 2 chifres ali ligados à sua forma Oni, que a gente já tinha visto na batalha ali inicial contra o Morgan, e agora mais 2 chifres focados no Adramelech, né? Que é os chifres meio que fazendo ali essa espiral, né? Parecido com o que o Adramelech possui. O Yuno e o Asa se afastam junto de Lucius e o vilão questiona ao André o que ele está fazendo. E o demônio apenas responde que não vai ser muito divertido se ele vencer. Só lembrando aqui um ponto de que os demônios de nível supremo podem fazer pactos com vários usuários ao mesmo tempo, visto que o Lucífero fez com Dante e com o Morris, ou seja, a marca no sol na testa do Lucius ainda pode ser algo envolvendo a um pacto com o André, né? Algum pacto que ele acabou fazendo. Então, tipo assim, por mais que o André tenha virado a casaca, ele ainda tem um pacto bem preciso ali com o Lucius, que pode até mesmo favorecer o Yami nessa mudança, essa vira-casaca ali do Adramelech. Yami então sorri sentindo a magia do André, e então ele diz que seu poder não é muito diabólico, mas para o Yami fazer o uso bem dele. Os 3 então partem para cima do Morgan em uma velocidade impressionante, e o Yami grita que eles vão dar tudo o que eles podem. Yami pensa que quanto mais escuro é a situação, mais brilho a luz pode emitir. A luz então acaba atravessando a barreira do Morgan e lhe deixa em choque. Ele sofre um dano em seu rosto quando ele tenta recuperar, se recuperar, já é tarde demais. André diz que sua magia de luz suprema relacionada ali aos demônios podem destruir os paladinos. E para destruir um anjo é necessário o poder de um demônio. Yami então usa 2 katanás, uma de luz e uma de trevas, preparando assim o seu grande ataque. Então ele dá o hit final em Morgan usando o ataque em conjunto, a habilidade ali que ele acabou conseguindo através de um demônio supremo. Finalmente o corpo do Morgan começa a desaparecer, sendo levado para sua derrota mais uma vez. Meus amigos, absolutamente ninguém na fandom conseguiu prever que o André iria fazer um pacto com o Yami. Olha, o Tabata, ele veio costurando isso pouco a pouco, ele veio costurando, não foi do nada, porque desde a saga de Spade ele já vem preparando esse campo, né, já vem preparando essas ideias, e caramba, velho, foi algo que surpreendeu, não teve nenhuma teoria, muita gente tava achando que o Adramelech seria tipo ali um Zetsu negro, né, que ele iria pegar o Lucius pelas costas tal, foi uma espécie de traição, mas não uma espécie de traição para prejudicar ali o Lucius, né, para atrapalhar o Lucius.
E é interessante esse ponto que o Tabata traz, porque o André ele se apaixona pelo presente do ser humano. Às vezes a gente fica tão preso ao passado e também preso ali ao futuro, e a gente esquece do nosso presente, esquece do agora. E ele fica apaixonado ali pelo presente dos humanos, né? Da forma como eles lutam para se manter vivos no agora, no momento atual. E ele fala que o Lucius ele é muito previsível, porque o Lucius sabe do futuro. Como ele sabe sobre o futuro, ele se tornou alguém chato para o nosso André, né? Interessante isso, achei bem interessante essa dualidade aqui na relação dos personagens. É uma traição, permanece uma traição, mas uma traição calculada. Eu ainda acredito que o André Melek ainda possui um contrato ali com o Lucius, visto a marca na sua testa, mas como ele não tinha um pacto, provavelmente um pacto que o prendesse, ou um pacto que deixasse ali uma situação mais complicada, eles tinham ali essa marca e isso ainda deu a liberdade para o André Melek fechar ali um pacto com o Capitão Yami. Vamos, que também já já sai o capítulo 386 aqui no Geek Brasil.